Olá, muito bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você um dia muito abençoado. E no programa de hoje nós vamos comentar da produção do E2G, que é o etanol de segunda geração, feito a partir do bagaço de cana, uma tecnologia exclusivamente brasileira. Você vai ver que o mercado do boi gordo mais patina do que anda em relação ao valor da arroba. Eu vou conversar com Sérgio Calil, ele é gerente de marketing da Sintec do Brasil. E nós vamos falar da mastite bovina, como prevenir a doença que mais causa prejuízos ao rebanho brasileiro. Vou falar do mercado de produtos lácteos que está em compasso de espera. Enquanto não melhorar o poder aquisitivo da população, esse mercado não vai deslanchar. Vamos falar da colheita da soja lá no Rio Grande do Sul. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando da produção do E2G, que é o etanol de segunda geração e que é produzido a partir do bagaço da cana. É uma tecnologia exclusivamente brasileira. A Raízen, que é uma joint venture da Cosan com a Shell, opera também na produção de bioenergia, açúcar e etanol de primeira geração, além de ser uma das maiores distribuidoras de combustíveis do Brasil. A Raízen, ela agora inaugurou na semana passada a sua segunda planta de produção de etanol de segunda geração. Passo importante de um plano que prevê a entrega de mais 4 unidades produtivas até a safra 25-26, elevando a sua capacidade total de produção de combustível para 440 milhões de litros por ano, pelo menos foi o que disse a Raízen a Reuters. Localizada no Parque de Energia de Bonfim, em Guariba, no estado de São Paulo, a nova planta da Raízen para etanol celulósico, produzido a partir de resíduos de biomassa do processo de fabricação do etanol comum, recebeu 1 bilhão e 200 milhões de reais em investimentos. A unidade tem mais que o dobro da capacidade da primeira, já em operação em Piracicaba, no estado de São Paulo, e aumentará a produção total da companhia para um volume de 112 milhões de litros por ano. A Raízen já tem no total 9 plantas, com 80% de produção comercializada, pelo menos. E ela teve agora uma demanda muito grande, principalmente para destino europeu, para essa solução de etanol celulósico, que é muito competitiva e é única no planeta. A expectativa da companhia, que é a maior processadora mundial de cana-de-açúcar, é inaugurar mais 2 unidades produtivas do E2G, que é o etanol de segunda geração, ainda neste ano, no interior paulista, e outras 2 em 2025, cada uma com capacidade para 82 milhões de litros anuais. E com isso, a Raízen deve chegar a um volume de produção de 440 milhões de litros por ano na safra 25-26, quase 4 vezes do total registrado atualmente, com inauguração da unidade de Guariba. O etanol celulósico ele tem sido bastante demandado por países que buscam acelerar a sua transição energética, notadamente da Europa, mas também Japão e Estados Unidos. O principal uso do combustível nesses mercados está associado à matriz de transportes, com adição na gasolina para uso de carros de passeio. Com uma pegada de carbono 80% menor que a gasolina brasileira e 30% menor que o etanol comum, o E2G é uma das apostas da Raízen em sua estratégia de se posicionar como fornecedora de soluções para a transição energética de seus clientes em portfólio que inclui
ainda a produção de biogás e biometano, entre outros. E agora vamos comentar do mercado do boi gordo. O mercado físico do boi fecha a semana, ou fechou a semana, apresentando um fluxo expressivo de negócios e preços enfraquecidos para arroba. Muitas unidades frigoríficas estiveram ausentes da compra do boi no último dia da semana. Em alguns frigoríficos tem escalas de abate bem confortáveis, até acima de 11 dias úteis em certos casos. A oferta de boiadas é de fato representativa, como geralmente acontece no período final de safra, de acordo com a análise da consultoria Safras e Mercado. As condições climáticas também é decisiva para justificar este movimento, com índices apenas discreto de chuvas ao longo de maio nas principais regiões produtoras, resultando em evidente desgaste das pastagens e menor capacidade de retenção por parte do pecuarista. Bom, o que a gente percebe é que os preços da carne bovina terminaram a semana com preços inalterados, mas acumularam queda na semana, segundo o analista da Safras e Mercado, Fernando Iglesias. O ambiente de negócios sugere nova queda nos preços no curto prazo, em linha com a lenta reposição entre atacado e varejo ao longo da segunda quinzena do mês. Por outro lado, a primeira quinzena de junho tende a ser mais interessante em termos de consumo e pode motivar alguma recuperação dos preços. E agora você vai ver que o mercado de produtos lácteos está em compasso de espera. Enquanto não melhorar o poder aquisitivo da população, o mercado de lácteos não vai deslanchar, assim como outros mercados. Confira. No último ano, em 2023, nós observamos uma queda nos preços dos derivados lácteos para o consumidor final. Mas a retomada do consumo não atingiu o patamar que o mercado deseja. E isso levanta uma grande questão. Os preços ainda estão impedindo uma maior recuperação do consumo? Ao analisar a variação anual, realmente observa-se uma deflação, quer dizer, uma queda de preços, em grande parte dos produtos lácteos, principalmente no varejo. No entanto, quando se observa um período mais longo, nota-se que os preços dos lácteos ainda não têm crescido mais rápido do que a inflação média na economia brasileira. O consumidor, ele ainda se recorda de um passado não muito distante, em que os preços nas gôndolas dos supermercados eram significativamente mais baixos do que os atuais, mesmo considerando as reduções dos últimos meses. Antes de entrarmos propriamente no tema da nossa conversa, eu vou apresentar o que é IPCA. IPCA é o índice de preços no consumidor que é usado para observar tendências de inflação. E esse IPCA ele é calculado com base no preço médio necessário para comprar um conjunto de bens de consumo e serviços num país, comparando com períodos anteriores. Agora vamos para a análise. Vamos mostrar a evolução da inflação para a categoria de leite e derivados em comparação com a inflação geral, que é o IPCA. Além do crescimento dos indicadores de renda, como massa salarial e rendimento médio. O que nota-se claramente é que o grupo leite e derivados do IPCA apresentou um aumento de preços consideravelmente maior do que a média geral da economia, o que afeta tanto o orçamento quanto a percepção dos consumidores. Além disso, os indicadores de renda, como, por exemplo, o rendimento médio por trabalhador e a massa salarial, que é a soma total dos salários, indicam que o poder de compra dos produtos lácteos pelas famílias brasileiras
diminuiu nos últimos anos. Mas por que os preços subiram tanto? Um dos principais motivos foi o forte aumento do custo de produção, que elevou o preço final, mas sem que nenhum elo da cadeia produtiva tivesse uma margem de lucro significativamente maior. Os custos mais altos de produção, lá na fazenda, que repercutiram nos preços ao consumidor final, abriram um espaço para o crescimento de produtos análogos de menor custo, como compostos e misturas lácteas. Quer dizer, todo mundo aproveita o embalo. Ao mesmo tempo, até mesmo os produtos 100% lácteos passaram por mudanças em suas formulações, como a redução dos teores de gordura, do creme de leite, o HT. Dentro desse cenário de custos mais altos e margens estreitas, a busca por eficiência, tanto para produtores quanto para a indústria, tornou-se crucial para a sustentabilidade no mercado. E qual é a conclusão que se chega? Que aquilo que você está ganhando hoje não está acompanhando a inflação. O seu salário está perdendo a corrida para os valores dos produtos que você precisa comprar para sobreviver. Observa-se que a cada dia que passa, não só a situação econômica do nosso país piora, assim como os rumos políticos também do nosso Brasil. Está faltando planejamento, direcionamento, objetivos para o país crescer, se desenvolver, e ao contrário do que se vê na prática. E o que se nota claramente é que o atual governo montou um planejamento para se perpetuar no poder a qualquer preço, custe o que custar para a população. Portanto, seria prudente nós prestarmos mais atenção no mundo que está à nossa volta, pois aponta para um futuro, infelizmente, muito obscuro. Muito obrigado e até o próximo encontro. E depois do intervalo, nós vamos falar da colheita da soja lá no Rio Grande do Sul. E eu vou conversar com Sérgio Calil. O Sérgio é gerente de marketing da Sintec do Brasil. E nós vamos falar da mastite bovina, como prevenir a doença que mais causa prejuízo ao rebanho bovino leiteiro do Brasil. Nós voltamos já, é um minuto só. A FB Agrícola oferece uma gama de produtos de qualidade para que você, produtor, garanta sempre o melhor para seus clientes. Sementes, defensivos, fertilizantes e muito mais. A FB Agrícola, servindo o produtor do plantio à colheita. Dados nacionais comprovam. Goiás lidera o crescimento econômico no Brasil. É o maior PIB da história. 336,7 bilhões de reais. Crescimento quase 60% acima da média do país. O desemprego tem sua menor taxa desde 2015 e a renda das famílias aumentou 24,6%, superando também a média nacional. Todos os setores batem recordes e novas empresas não param de surgir. Foram mais de 9 mil só no primeiro trimestre. São milhares de oportunidades para quem quer crescer com Goiás. Temos segurança para os goianos e para o ambiente de negócios. E somos o segundo estado que mais reduziu as desigualdades. A economia avança e a vida melhora, graças ao trabalho conjunto do governo de Goiás, do setor produtivo e dos trabalhadores. Governo de Goiás, o estado que dá certo e que tem o melhor governo do Brasil. Canal TV Agro. Apoio Planalto Máquinas Agrícolas Revendedor Valtra. Goiânia, Jussara, Itumbiara e Porangatu. Estância Bahia Leilões. Nutroeste Nutrição Animal. Tecnologia de resultados a serviço do pecuarista. Volumoso X-Gold Pasto. Pátria Agronegócios. Consultoria especializada no mercado agropecuário.
e gestos são transformadores. Nós acreditamos na força do exemplo. Cristal Alimentos, pureza alimentando a vida. Super Maio Saga Hyundai. Creta a partir de 125.990. Com bônus de até 25 mil. Novo HB20 Comfort a partir de 77.490. Ou parcelas a partir de 799. Pra que pagar caro se você pode ir para a Saga? Saga Hyundai, Avenida T9 e Cidade Jardim. Participe das promoções do Super Fim de Semana 99. Ligue 3221-9950 e concorra a prêmios na Roleta da Sorte. A gente ouve porque gosta. 99,5. Oferecimento: vem sorrir pra vida com o Instituto Brasileiro de Odontologia. ibodontologia.com.br. Audibel Aparelhos Auditivos. O melhor almoço de Goiânia com pratos generosos e preço justo. Pilão Bar. Cadê o auditório mais bonito do Brasil? Tá no programa mais icônico da TV. Domingo é dia de Programa Silvio Santos. Agronegócio. Oferecimento Moinho Fino. Vem tomar um café comigo. AFB Agrícola. Servindo o produtor do plantio à colheita. Hidráulica Comercial Senador Canedo. Componentes hidráulicos. Nós estamos de volta e agora vamos falar da colheita da soja lá no Rio Grande do Sul. A colheita da leguminosa naquele estado atingiu 91% da área prevista para a safra 2023-2024 até o momento. Pelo menos foi o que informou a Emater do Rio Grande do Sul. Os trabalhos de campo avançaram 6 pontos percentuais em uma semana, mas ainda estão atrás dos 96% colhidos no ano anterior e dos 97% que é a média histórica para o período. Em boletim, a Emater Rio Grande do Sul informou que a colheita foi retomada em regiões onde estavam mais atrasadas, como, por exemplo, no sul do estado, oeste e a parte central. A redução da umidade não eliminou o pessimismo em relação ao potencial da safra. E, de acordo com a Emater, as perdas nas lavouras colhidas após o período chuvoso são muito significativas. Para as plantas implantadas mais tardiamente, cujo ciclo se encerrou recentemente, o índice de grãos danificados ou germinados é muito menor. As fortes chuvas também impactaram a entrega da soja nas unidades de secagem e armazenamento, devido à alta umidade dos grãos, muitas vezes próximas a 30%. Para a armazenagem adequada, é necessário reduzir a umidade para cerca de 14%, mas a capacidade dos secadores é limitada, pelo menos é o que aponta a Emater. As cooperativas com unidades de recebimento nas regiões Central e Campanha têm transportado os grãos para realizar a secagem nas sedes localizadas no Planalto Médio, devido à alta demanda de tempo e lenha para a combustão nos locais de colheita. E agora eu vou conversar com Sérgio Calil. O Sérgio, ele é gerente de marketing da Sintec do Brasil. E nós vamos falar de um tema que é um tema muito importante, é recorrente, acontece basicamente em todas as propriedades, religiosamente todo santo dia. Nós vamos falar da mastite bovina. Como prevenir a doença que mais causa prejuízo ao rebanho bovino leiteiro do Brasil. Sérgio Calil, é um prazer tê-lo aqui, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença e a gente vai discutir aqui um tema muito interessante. Tudo bem, Sérgio? Bom dia, Toninho, tudo bem? Realmente é um tema muito interessante, muito importante para a pecuária nacional. É verdade. Ô Sérgio, o leite é uma das atividades muito importantes, principalmente para o pequeno e médio produtor. É uma atividade, vamos dizer assim, eu diria até sacrificante, porque é de domingo a domingo, 365 dias ou mais até por ano a pessoa trabalhando.
E nós temos em paralelo a mastite, que é a doença que mais causa prejuízo, vamos dizer, tanto para o produtor quanto para o setor como um todo. Hoje, a mastite aí, nós poderíamos dizer que é a campeã de doença, né? Sim, sim, para o gado leiteiro, ela infelizmente tem uma alta incidência, né? E realmente é muito preocupante. E aí nós vamos abordar um pouco o tema, vocês vão entender, às vezes, com simples manejo, consegue se prevenir bastante a mastite. Eu me lembro perfeitamente bem que já há muitos anos eu fiz uma entrevista sobre mastite e eu perguntei para o entrevistado, mesmo ordenhando uma vaca manualmente, tem como a gente prevenir a mastite? Ele falou, tem, é só manejo. Se a gente tiver cuidado, lavar a mão, lavar o teto da vaca, pode ficar tranquilo que a gente vai diminuir muito a mastite. E hoje, basicamente, tudo é mecanizado, né? E mesmo assim ela acontece ainda. Exatamente, porque mesmo sendo mecanizado, né, todo o sistema de ordenha hoje ser ali muito especializado e altamente produtivo, as bactérias, os micro-organismos continuam presentes ali, né? Uhum. Então, por isso que essas ações que eu vou comentar um pouquinho mais a fundo com vocês, é exatamente isso, como que você diminui essa carga microbiana para prevenir as mastites, né? Bom, Sérgio, para diminuir essa carga microbiana, como é que o produtor tem que fazer? Quais os principais cuidados? Na verdade, a mastite ela é uma inflamação, né, causada por micro-organismos, e ali, naquele local onde você vai começar a iniciar a ordenha, existem duas técnicas que são básicas ali, que a gente pode comentar aqui, que o produtor vai conseguir fazer. O pré-dipping, que é conhecido ali como uma imersão, né, dos tetos em uma solução antisséptica, por pelo menos 30 segundos ali, e ele vai diminuir, vai eliminar esses agentes ali no local, né, diminuindo essa carga bacteriana. Uma outra medida que o pessoal utiliza muito no manejo, e é simples de se fazer, é que a hora que você começa a fazer a ordenha, seja manual ou seja mecânica, existe a caneca de fundo escuro, né? Então ali quando você joga uma pequena quantidade de leite ali, você mexe essa caneca, você consegue detectar se existe algum grumo ou alguma alteração de cor nesse leite, né? Então ali nesse manejo básico ali, inicial, já ajuda muito, se você realmente fizer essa prevenção com o pré-dipping, né, essa solução antisséptica, e a caneca, você com certeza já vai conseguir identificar se existe algum problema logo no início da ordenha, né? Bom, de maneira geral, eu acho que o que a gente mais tem que tomar cuidado é com a higiene, né? Esse é o ponto crucial, onde muita gente deixa passar e é ali que está o perigo, né? Exatamente, porque o que acontece? Vamos pensar no gado nacional hoje, vacas extremamente produtivas, alta performance, sabemos ali a dificuldade desse produtor que conta os centavos ali do leite, né? Imagina uma mastite, né? Porque tem dois tipos de mastite, uma que é a subclínica, que é aquela que não se percebe que está instalada ali, então o animal aparentemente ele está normal, produzindo leite, só que ele começa a ter uma queda. E segundo a Embrapa, existe um estudo que foi feito recentemente pela Embrapa que eles constataram que pode ter uma queda de 25% a 42% da produção na mastite subclínica, né? Então você imagina ali para um produtor ter uma vaca de alta performance dele produzindo 42% a menos do normal, né? E outra que é a mastite clínica, de fato, que ali você consegue identificar, né? Aparecem lesões no teto, os tetos incham, tem aquela mudança de cor, o animal fica sensível ao toque, a hora que você vai pegar ali para fazer realmente a ordenha manual ou inserir a máquina de ordenha, ela começa a reclamar, né? Ele incha no local, é uma inflamação, né? Inicialmente. Então, ali você já consegue realmente identificar a mastite, né? Agora, Sérgio, tem um detalhe muito importante, até eu estava lendo aí sobre essa questão de mastite. Nós temos também as moscas, né? Mosca também é um outro problema sério, porque a mosca vai, senta no úbere ou num teto que está contaminado, sai dali, vai para uma outra vaca e fica nessa dança. Quer dizer, pode também transmitir, né?
Exato. As moscas hoje, a gente fala que é um grande problema porque elas são carreadores de micro-organismos, né? Então, o simples contato, como você informou, se entrar em contato ali com um teto inflamado, que tem uma exposição bacteriana, ou um leite que esteja com contaminação e for ali no outro teto, porque o grande problema é que esses micro-organismos, eles entram pelo úbero ali, né, pelo teto da vaca. Então, assim, o canal de saída do leite ali é uma porta de entrada também. E aí, se estiver próximo, realmente pode penetrar essas bactérias dentro e causar a mastite, né? Então, esse controle ali desses insetos também é importante dentro das propriedades, né? Agora, a Sintec, ela tem um portfólio para esse problema? Temos sim. Na verdade, o que eu falo sempre é assim, o mais importante, antes de tratar, é tentar prevenir, né? A gente fala que as mastites agudas, que são aquelas quando você identifica rapidamente, elas são fáceis de você intervir e ter um bom retorno, um bom resultado de melhora do animal rapidamente, tá? Agora, quando ela avança para um quadro crônico ali, quando o animal já está com o teto muito inchado, ele pode entrar num grau de inflamação tão grande que ele pode até causar necrose. Esse animal pode perder o teto, né? E aí deixar de produzir de fato. E aí é importante sempre conversar com o médico veterinário que auxilia esse produtor para entender o que aconteceu de fato, né? Se, por exemplo, é só uma inflamação inicial e ali o anti-inflamatório, a gente tem o nosso Maxitec ali da Sintec, realmente que é um anti-inflamatório que vai causar, vai eliminar essa inflamação do local. Como a gente tem 2 antibióticos em nosso portfólio também, que aí entram com tratamento efetivo, né? E a antibiótico terapia a gente recomenda ali que é um trabalho um pouco mais delicado, porque o antibiótico, se não for bem feito ou da forma correta, bem assistido, ele realmente pode causar uma resistência para esse plantel, né? E aí nós temos 2 produtos também dentro da nossa linha ali de antibióticos, o agromastite e o gentomicin, mastite, né? São produtos ali que realmente eles entram para auxiliar esse produtor nos tratamentos. Mas a gente sempre fala que melhor do que tratar é sempre fazer um bom manejo e a prevenção, né? E claro, a Sintec vai ajudar no tratamento se for necessário, né? E aqui eu acho que cabe até um adendozinho, dizer o seguinte, nós temos muita gente que gosta de economizar. É para aplicar 10, aplica 5. Mastite não tem essa. Se são 10, são 10 ml que você tem que colocar. Então, muito cuidado, porque se você começar a ir contra a indicação que está no seu produto, porque cada produto tem a sua indicação, você está construindo aí um campo de resistência muito forte que pode dar aí um prejuízo considerável, né, Sérgio? Com certeza, Tony, ainda mais quando a gente fala de antibióticos, né? O antibiótico hoje, a gente fala que ele é necessário, e ele realmente tem tratamentos muito eficazes com ele, mas que nem você falou, não adianta nada eu entrar com antibiótico num tempo menor ou uma dose menor, porque ele não vai fazer a ação que deveria fazer, e ainda cria resistência desse micro-organismo, né? E a gente fala assim que o antibiótico terapia tem outro problema, o tratamento em si, né? Porque o produtor leiteiro, ele sabe disso, a gente, como eu falei no início, ele conta os centavos. Imagina você ter que fazer um tratamento com antibióticos que vão deixar resíduos no leite. Depois que você terminou o tratamento, você vai ter que esperar o animal melhorar porque ele teve uma queda de rendimento também. E aí depois do tratamento você ainda tem que ter mais, às vezes 30, 60 dias de carência ali, porque esse antibiótico vai estar sendo excretado no leite ainda, né? Então o prejuízo é gigantesco quando você entra numa mastite clínica, né? Que é realmente ela instalada de grande abrangência ali. E tem que torcer para dar tudo certo, para não perder o teto do animal e esse animal deixar de ser um animal altamente produtivo, né? Verdade. Bom, eu conversei com o Sérgio Calil, ele é o gerente de marketing da Sintec do Brasil, e nós demos aí uma viajada pelo problema mastite. Se você quiser conhecer mais, ter uma noção legal da mastite, de uma série de produtos, entre no site www.sintec.com.br. A Sintec já está na estrada há muito tempo e tem um portfólio excelente. Sérgio Calil, muito obrigado, meu irmão, muito obrigado mesmo pelas informações e eu espero trazê-lo em breve para falar de outros problemas aí, tá certo? Um grande abraço e obrigado. Com certeza, o prazer foi meu, contem sempre comigo. Um grande abraço, Toninho. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim e eu termino o nosso programa com a seguinte frase: eu tive sorte
mas só depois que comecei a treinar 10 horas por dia. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. A melhor maneira de se informar sobre os acontecimentos do dia. Hoje, às 7h20 da noite, no Jornal Serra Dourada. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.